ensina? Como assim? No evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, versículos 18 ao 22, nós vamos ver Jesus proibindo uma obra de misericórdia corporal. O evangelho diz o seguinte: certo dia, vendo-se no meio de uma grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixai-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, Jesus proíbe uma das obras de misericórdia corporal e que, inclusive, ele mesmo, no nosso julgamento, ou seja, no julgamento do grandioso dia do Senhor, ele dirá para os justos e para os injustos. Para os justos, vinde bendito de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era nu e tu me vestiste, eu era estrangeiro, peregrino e tu me acolhestes, eu estava doente e enfermo e tu me fostes visitar. E a igreja, no parágrafo 24, 47 do Catecismo, falando sobre essas obras de misericórdia corporal, que inclusive nós iremos prestar contas delas diante de Deus, diante de Jesus, é dito o seguinte: as obras de misericórdia corporal consistem sobretudo em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros e sepultar os mortos. Como assim? Jesus está proibindo alguém de realizar uma obra de misericórdia corporal que inclusive será exigida de nós no juízo final. Como Jesus pode dizer algo desse gênero a alguém? Primeiro, meus irmãos, porque o evangelho de hoje tem 3 aspectos que nós devemos colocar muito forte no nosso coração. O primeiro é viver da providência divina. Quando aquele escriba diz: eu te seguirei para onde fores, Jesus diz: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus está dizendo que aquele que se disponibilizar para o serviço do Senhor, ele deve simplesmente entregar-se à providência divina. Ele não deve estar esperando segurança financeira de modo algum. Ele deve viver da providência. O segundo é a disponibilidade imediata. Não se pode haver espera aí, aguarda um pouquinho, deixa eu fazer isso ou fazer aquilo. Foi por isso que Jesus disse para aquele homem. Porque as obras de misericórdias corporal ou espirituais, elas são extremamente importantes, mas elas só fazem sentido se primeiro nós buscarmos a Jesus. Se Jesus for o ponto, vamos dizer assim, o alvo principal da nossa vida. Lembra que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Lembra que Jesus também disse: quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. O evangelho de ontem: quem colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. Então Jesus está exigindo daquele homem a primazia da sua vocação. Jesus deve ser o primeiro. Jesus deve ser a primeira opção na nossa vida. E o terceiro aspecto da missão é: o seguimento deve ser imediato e não se deve fazer esperar. Então, Senhor, espera que eu vá enterrar meus mortos? Jesus diz: não, tem que ser agora. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Porque o que passa disso vem do maligno. E muitas vezes, meus irmãos, o diabo usa de situações da nossa vida para que nós deixemos Jesus em segundo plano. Porém, é muito importante termos o discernimento para que nós saibamos realizar cada obra, mas numa hierarquia do amor que seja adequada. Primeiramente, Deus. Se o meu segmento, o meu testemunho for rejeitar tudo mais, eu tenho que rejeitar. Inclusive, a própria família, como disse Jesus: quem amar mais pai, mãe, irmão, irmãos, filhos, filhas, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, Jesus não está em contradição com aquilo que a igreja ensina. Jesus exige com certeza de cada um de nós a primazia. Ele deve ser o primeiro na nossa vida. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. E peçamos a Deus a graça de realizar as obras de misericórdias espirituais e corporais, mas lembrando,
elas não devem ser o fim da nossa vida e da nossa missão. O fim da nossa vida e nossa missão é Jesus.